Bom, nós estamos recebendo diretora da Secretaria do Desenvolvimento Social de Lajeado, a Laura Periolo Sudbrack, e a psicóloga que está à frente do CRAS Espaço da Cidadania, Nelis Chardon, para falar de um assunto que é aquilo que está na pauta mundial, que é falar sobre a Venezuela e sobre os venezuelanos. A gente tem um quadro aqui, gurias, que é o assunto do momento, que é o X, o antigo Twitter, redes sociais, que a Venezuela está disparado, o assunto mais comentado desde o final de semana, não podia ser diferente. E claro, nós estamos aqui para fazer esse bate-papo com vocês, primeiro focando em Lajeado, né? Porque fora do ar nós já estávamos conversando, tem bastante venezuelanos na cidade de Lajeado. Vamos falar um pouquinho dos números, a real situação momentânea desses venezuelanos que aqui estão. Sejam bem-vindas, boa tarde. Obrigada, boa tarde, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. A gente, enquanto gestão, né, da Secretaria, a gente percebe um aumento significativo, né, de venezuelanos de um tempo para cá. Até trouxe alguns dados, assim, só de junho, né, do governo federal, dado oficial do Cadastro Único, Lajeado tinha 165 venezuelanos, né? E em outubro já apareciam 210. Mas a gente sabe que esse número é muito maior, né? Ele é um número de pessoas que estão só no Cadastro Único, né? A gente sabe que tem pessoas que não estão inscritas aqui e que não acessam diretamente a secretaria, né? Então, esse número, com certeza, é muito maior. E até minha colega aqui, a Anne, que está mais na linha de frente, né, que recepciona eles, vai poder nos dar um panorama geral de como é essa entrada aqui no município. Seja bem-vindo também à Rádio Independente, boa tarde. Boa tarde. Bom, e aí, gurias, vamos atualizar isso, fica à vontade aí, Anne, para quiser ajustar o microfone, porque a gente falava fora do ar já, isso que a gente falou antes, só um parênteses ali, esse número que já citamos é o que oficialmente nós temos, né? Talvez Isso, tenha mais venezuelanos chegando na cidade. Sim. E daí não está no papel ainda, é isso, né? Sim, com certeza. Exatamente, porque alguns já vêm com emprego, então já vêm com uma renda e acabam que nem fazem o cadastro único, nem acessam a gente na secretaria, né? Por isso que estão fora desses dados que a gente trouxe aqui. Bom, tem todo um controle federal do governo, né? Para esses números serem os oficiais assim a que a gente cita, né? Os que entram legalmente, né? Isso, existe exato. a operação acolhida, né, em Roraima, então a gente sabe os que vêm legalmente e que são inscritos no cadastro único, a gente consegue ter um número exato, né? Mas sabe-se que as pessoas que entram de forma ilegal e que chegam até aqui, às vezes chegam até Lajeado sem nenhuma documentação, né, sem vacinas, né? Isso também é bem comum. E o perfil dessas famílias mudou nesses últimos tempos? A gente está falando mais sobre famílias que vêm com crianças, pessoas sozinhas, idosos. Isso a gente percebe que, inicialmente, né, vem talvez aí o chefe de família ou a mulher, que é a chefe de família, e a partir do momento que consegue se estruturar um pouquinho, que tem um emprego, já tem uma renda fixa, tentam trazer os familiares, né? Muitos têm filhos que ficaram no país, filhos pequenos, inclusive, né? Então, o sonho deles é poder trazer os filhos, mas nem sempre isso é possível ou tão rápido quanto eles gostariam, devido às condições de vida aqui e ao custo de vida, né? Para trazer a família. Como é que acontece também a escolha do município para qual eles geralmente estão residindo, né? Eles que escolhem, é feito um encaminhamento por parte aqui do Estado? Tá. Se o migrante vem pela operação acolhida, que é do governo federal, o governo federal vai fazer um contato com o município para informar que essa família está vindo. Então, ou essa família vem para o grupo familiar, e o governo federal também vai fazer o contato para ver se a família tem condições de receber a família ou amigos, ou para ver uma vaga de emprego sinalizada, né? Então, essa comunicação é feita via governo federal. Mas as pessoas podem vir de forma autônoma. Por exemplo, eu tenho um conhecido em Lajeado e muitos dizem, eu tenho um amigo, tenho um primo, tenho um parente, fiquei sabendo que tem vaga de trabalho. Por isso que eu vim para Lajeado, por vaga de trabalho. Então, eles vêm em busca de trabalho, de emprego, né? E muitos também vêm para reunião familiar. Já tem outros familiares aqui que vêm se encontrar, né? Vêm ficar juntos, assim. Então, essa é a maior parte que vem, para trabalho. E a gente também tem a questão das empresas, né? Empresas do Estado, pela escassez da mão de obra, acabam indo até eles, na entrada da fronteira, traz eles
Lajeado, sabendo que é um polo, né, que existe muita vaga de emprego, e acabam permanecendo na cidade. Isso acontece, então, das empresas irem em busca da mão de obra. Isso, acontece seguidamente. E aí não é uma via oficial, por exemplo, a gente não é informado de quantas famílias estão chegando, aí fica um pouco mais difícil da gente conseguir se preparar para receber essas famílias, né? Bom, é complexo, né? Porque a gente trabalha com números oficiais e às vezes talvez até o dobro. Esses números oficiais que vocês têm, meninas, eles são de quando? A partir de quando? Teve um ano que teve mais a chegada desses venezuelanos ou é espalhado? Não, pelos dados, eles aumentam, mantêm uma frequência de aumento, né? A atualização do governo federal, se eu não me engano, ela é de 3 em 3 meses, né? Então, a cada 3 meses a gente consegue medir, mas ela sempre segue aumentando. Ocasionalmente, às vezes, algum país tem uma demanda maior, né? Sim. Teve épocas que o Haiti teve aí uma maior quantidade de imigrantes chegando ao território, né? Então, isso pode variar de acordo com a nacionalidade, né? Com o país de origem. Quais que são os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social que são mais demandados pelos venezuelanos que chegam até aqui a Lajeado? Então, eu vou contar, então, como é que é o processo aí, que a gente faz a acolhida Estava pronto no para CRAS, pedir também. quando ele chega, tá? Então, a gente tem 2 CRAS na cidade, mas o CRAS, que é o Espaço da Cidadania, concentra a maior quantidade de migrantes, né? Porque estão mais centrados ali no centro, Moinhos, que é o território do nosso CRAS. Então, eles vêm, a gente conversa, tenta entender como chegaram até aqui, se tem rede de apoio, né? Se tem familiares, tem amigos, se tem já a documentação, se sabe como faz cartão SUS, se tem vacina, né? Se já tem uma questão de trabalho em vista, se tem onde morar, se tem onde ficar, né? Se tem familiares que ficaram, quais são os planos de ficar em Lajeado. Ver se fala a língua, se não fala a língua, a gente tem o projeto Vem Pra Cá, que é da Univaz, que a gente indica, né? Que faça o curso. E nós hoje já temos servidores, né, que falam outras línguas justamente para atender esse público que chega, né? No nosso serviço, por exemplo, nós temos um colega, o Josué, que fala então o crioulo haitiano, fala francês, eu falo inglês, desculpe, e tem uma colega que fala espanhol. Então a gente vai se Já ajuda revezando bastante. conforme a necessidade. Nós sabe que eu estava até anotando aqui agora os números, que isso é importante. Vocês citaram as vacinas, um exemplo só, né? Quem não vem com a vacina, você tem que atualizar. E daí, cofres do município. É SUS, né? Vai via a verba do governo federal, né? Então, assim, orienta que vá até o posto de saúde para fazer o cartão SUS e já coloca as vacinas em dia, né? Até para ingresso, por exemplo, na educação, escola, a criança vai ter Claro. que ter as vacinas em dia, né? Essas famílias, elas conseguem acessar os programas, por exemplo, do CAD Único, do Bolsa Família? Como é que é feito esse trabalho também? Tem acesso igual o brasileiro. Uma Os vez direitos- aceitos aqui, os direitos são iguais. Os direitos São são iguais. iguais. A gente fala fora do ar também, até para nós abrir um pouquinho o leque. Além de venezuelanos, temos outras nacionalidades também com números expressivos aqui em Lajeado. A maior parte, né, mais da metade, são de haitianos que estão aqui em Lajeado, seguidos de venezuelanos, afegãos, angolanos, argentinos também temos. Olha só. Uma diversidade. Afegãos, né? Gente, e aqueles que a gente ouve às vezes muita história, né? Que vem primeiro, tenta se estabilizar e depois buscar o restante da família. Acontece muito? Bastante. É o sonho de É, grande que mais maioria acontece. poder trazer o restante da família, até porque no país de origem eles não vivem em boas condições, né? Então a ideia deles é poder ofertar uma vida melhor para os seus filhos, né? Enfim, sempre falam muito bem da nossa rede de saúde, nossa rede de educação, dos serviços que a gente tem no Brasil. Então o desejo deles é poder trazer a família para ter uma qualidade de vida melhor. Sem ir para a calculadora, de uma forma bem aleatória, assim, juntando todos esses migrantes que temos hoje em Lajeado, o número se aproxima de quantos? Mais de 1.000, eu acho. Sim, mais de 1.000, sim. Tranquilamente. Mais de 1.000 pessoas. Sim. Hoje, sim. Como é que é para vocês trabalhar com eles, ouvir tantas histórias e essas dificuldades, né, Brenda? Porque a gente vê especificamente o povo da Venezuela, a gente vê o que estão passando lá. E os outros países é algo parecido, alguns menos, outros mais. Como é que, eu estou falando agora do lado profissional de vocês aí, como é que faz para lidar com essas situações também? O nosso trabalho aqui no município, ao meu ver, é bastante incipiente ainda, né? Porque a gente é uma equipe reduzida. Sou eu, Sim. o colega Josué, que a gente faz esse acolhimento, né? E também, claro, tem outros equipamentos que também atendem.
E, enfim, tem várias histórias. A nossa ideia seria poder qualificar esse atendimento para poder coletivizar as ações, para poder ouvir eles mais, porque a gente faz esse acolhimento, entende a história, né? Enfim, tem histórias várias, né? Por exemplo, tem pessoas que vêm em situações fugidas de guerra, né? Pessoas que eram perseguidas no país de origem, né? Então, tem várias histórias diversas, assim. A gente gostaria muito de poder oferecer uma ação coletiva para que eles possam também compartilhar mais essas histórias, né? E acolherem-se entre si, assim, com mais uma questão de saúde mental, assim. Até aproveitando o gancho, né? O município recebeu um recurso do governo federal, né? E já está em fase de contratação, de formalização interna, em parceria com a Univates, a contratação de profissionais que vão atender exclusivamente os migrantes, né? Ele é um programa voltado para venezuelanos, mas podem atender outros migrantes também, né? E vão ser contratação de psicólogo, assistente social, assistente jurídico, porque eles chegam com muitas dúvidas, né? O que é lei aqui, às vezes, não é lei no país onde eles estavam, que a gente tem as nossas regras, né? Os nossos costumes. Então, para a gente conseguir dar uma atenção melhor a essas pessoas que estão vindo, entenderem eles melhor também, né? E que, porque a nossa demanda também com os brasileiros, né, ela é grande, então com esse projeto vai conseguir também nos auxiliar. Ele vai funcionar junto ao CRAS também, né, vai ficar no mesmo local para facilitar a ida deles, ficar num local que já conhecem. Então, a gente vai conseguir ter mais dados, né, conseguir chegar mais nesse grupo de pessoas com mais embasamento, na verdade. Até porque a grande maioria dos migrantes não acessa o nosso serviço. Exatamente. Acessa quem está em uma situação de vulnerabilidade, que precisa de um benefício eventual, que precisa de uma orientação, né? Quem já está organizado não acessa o nosso serviço, né? Então, a gente também precisa fazer uma busca dessas famílias, entender aonde elas estão localizadas, quais são as realidades, para também ver como a gente pode prevenir uma situação de vulnerabilidade, para ter certeza que elas estão bem acomodadas, que estão, né, trabalhando, que estão aí com os documentos em dia, né, crianças na escola, todos esses direitos que são garantidos também no Brasil, para que a gente veja que eles estão tendo acesso, né? Muitas crianças? Bastante. Dá um minutinho, eu já verifico aqui o número Fique à de vontade, crianças. Então, num dado ali do ano passado, né, a gente tinha 3% na faixa etária de 0 a 6 anos, 5% dos migrantes na faixa etária de 7 a 11 anos, 7% de 12 a 17 anos. Aí a grande maioria, então, é acima de 18 anos. Então, 15% mais ou menos de 0 a 17 anos. Essa maior faixa etária de 18 até uns 60? 18 a 59 anos, 82%. Puxa vida, né? Bastante. Mas, enfim, eu estava lendo antes aqui, né? É do governo do estado. Dados mostram que a migração no Rio Grande do Sul tem crescido com maior presença de imigrantes em Erechim, Marau, Passo Fundo, Tapejara e também região dos Vales. 12% do fluxo migratório registrado no estado nos últimos 5 anos. Daí aqui diz, né? Uma concentração significativa de venezuelanos e haitianos. E bate com essa informação que vocês acabaram de nos colocar, né? Então, são outros municípios. 60% das admissões na indústria são deles. Indústria alimentícia é a grande maioria, né? Vem para a nossa realidade aqui do Vale também, né? Sim. Como é que é? É uma pergunta que eu ia fazer antes também. Aceitação das empresas. Claro, a gente falou especificamente dessa área. E outras áreas? O que você tem de informação? Das empresas é mais tranquilo, né? Mas da população em si ainda há uma resistência, né, com o migrante, independente da nacionalidade dele, né? Ainda há o brasileiro ainda é um pouco resistente a esse entendimento, né, de que são pessoas que vieram para cá com buscar uma oportunidade de vida, que querem trabalhar, que querem residir aqui, querem contribuir, né? A Anitta mais sabe que há essa dificuldade ainda do brasileiro entender isso. Grandes empresas já têm uma facilidade talvez maior de contratar, porque às vezes já tem um migrante lá que fala a língua, que vai poder introduzir a rotina da empresa, né, para o colega. Pequenas empresas e algum migrante que não fale a língua portuguesa, não é o caso dos venezuelanos, talvez, porque já conseguem talvez se comunicar com mais facilidade, né? Então, uma empresa que não tem alguém que fala a língua já vai ficar um pouquinho mais difícil. Comércio, por exemplo, se a pessoa não fala bem o português, muitas vezes já cria uma resistência, né? A gente vê que tem muitos venezuelanos empregados em restaurantes também, em comércios menores, né? A gente sabe que tem populações que gostam mais desse trabalho autônomo.
informal, né? Então, tem diferenças também de cultura, né? Mas a gente sabe que as grandes empresas são as que mais buscam migrantes para trabalhar, são as que mais têm vagas de trabalho em aberto, exatamente porque já tem um fluxo, já tem alguém ali que consegue conduzir os colegas dentro do processo da empresa, né? Quais que são os maiores desafios enfrentados pelos venezuelanos aqui em Lajeado? Seria a questão do emprego, da moradia, do idioma ou até mesmo da documentação? O financeiro. Pelo que a gente vê no CRAS, de novo, né, não são todos migrantes que chegam até a gente, mas pelo que a gente consegue conversar com eles, a questão da moradia, né, porque a gente viveu aí períodos de catástrofe, né, e os aluguéis subiram, né, isso é fato, o preço dos aluguéis está alto, então, muitas vezes se deparam com esse custo de vida elevado, né, além da questão do valor do aluguel, questões burocráticas do aluguel também. Por exemplo, se você for alocar com uma imobiliária, precisa de um seguro-fiança, um fiador. Então, essa questão da moradia, sim, tem sido uma problemática, né? Devido ao valor do aluguel e também, às vezes, a escassez de imóveis que eles conseguem alugar direto com o proprietário, né? E também, às vezes, ficam sujeitos a questões aí não legais, né? O contrato não bem firmado, pode ter alguma exploração, uma questão de comunicação entre o que foi combinado ou não foi combinado, né? A questão, então, da língua, né? Que a gente, a princípio, tem a questão do projeto Vem Pra Cá, mas que a gente vai ampliar, né, a partir dessa verba do governo federal, mas, sim, e também é necessário uma língua mais voltada para a realidade local, né? Para a realidade do mercado de trabalho, para que ele possa utilizar a língua no dia a dia, né? A questão da orientação jurídica, como a Laura falou, a gente já vê que tem muitas mães de família que tiveram os filhos aqui e o pai foi para outro país e estão sem receber pensão, né? Ou outras questões legais, direitos trabalhistas. Então, assim, essa questão de orientação legal, violência doméstica, ou mesmo a interpretação de um contrato, né? Se você vai ler um contrato em inglês, por exemplo, vai ser difícil para ti conseguir entender os pormenores dali. Então, por isso é importante também uma assessoria jurídica para que eles saibam efetivamente o que eles estão assinando, o que eles estão se comprometendo, né? E mais também a questão da sensibilização da comunidade local, assim, porque muitas vezes a gente vê que as pessoas têm resistência em alocar imóveis, em receber para trabalhar, né? Algum discurso aí um pouco mais xenofóbico acontece, sim, no nosso município. A Laura citou antes até em agressões, situações externas, assim. Como é que faz? Estou falando do trabalho de vocês aí. Ai, o que eu vou te dizer? É complicado, né? A gente tenta sempre... É delicado, né? É delicado, exato. Tu tenta sempre mediar, né, a situação, entender os lados, enfim. E a gente tenta prestar o serviço da melhor maneira possível, né? A gente sabe que a gente não consegue ter pernas, né, para atender todos, né? Mas a gente tenta prestar o atendimento da melhor maneira possível, porque as outras demandas também continuam, né? Existe a questão da migração, mas as outras demandas habituais da secretaria nossa continuam, elas só aumentam, na verdade, né? E principalmente depois das enchentes, né? Da questão habitacional que a gente tem hoje em Lajeado, que demanda muito da secretaria também. Então, é delicado, mas é um trabalho muito interessante, assim, né? Vendo as técnicas, principalmente, trabalhar com eles, assim, como elas conseguem, às vezes, dar uma luz, né, para essas pessoas que acabam chegando meio bem perdidas. Só para complementar, colega, assim, a gente sabe também que tem questões culturais envolvidas, né? Então, para que o nosso discurso, o nosso diálogo faça sentido, é muito importante que a gente tenha, então, essa equipe especializada no atendimento, né? Para que possa fazer essa aproximação cultural e conseguir dialogar de uma maneira que ele entenda que aqui as regras são diferentes, que aqui a questão da violência contra a mulher tem lei, né, para criança e adolescente, a gente tem o ECA, então, assim, isso a gente precisa também poder traduzir de uma maneira que faça sentido para eles. Questões de saúde mental, muitas vezes, também são tabu, porque na cultura, às vezes, eles têm um outro entendimento. Né? Então, essa aproximação cultural, essa tradução entre culturas, que é o mais importante. Por isso, a gente também está focando na contratação de equipe especializada, de mediadores culturais, que vão também trazer esse aspecto cultural para dentro do atendimento. Né? Entender a realidade daquele local para conseguir dialogar de forma que faça sentido. Extremamente importante, porque muitos deles, com certeza, nunca tiveram, né, um atendimento dessa magnitude. Gurias, para nós fechar, vamos só atualizar mais uma vez. Oficialmente, 210 venezuelanos, é isso? Isso, dados de outubro, né? De outubro. Isso, não foram atualizados ainda
os deste ano, do início do ano, enfim, deve logo sair em seguida. Segue de 3 em 3 meses. De 3 em 3 meses. O governo federal atualiza de 3 em 3 Bom, meses. tá fechada a fronteira lá, né? Momentaneamente, eu ia falar, daqui a pouco vai ter um aumento. E isso varia bastante até por semana, né? Às vezes, quando a gente tem também a notícia de que vieram por empresas, também a gente já meio que se prepara de que E aí vai subir a demanda, vem né? um montante significativo de Ao uma mesmo vez tempo. só, assim, né? Então, por isso também essa comunicação com as empresas é muito importante para que eles não fiquem em uma situação de vulnerabilidade aqui depois. Vocês ligaram o alerta depois dessa questão do Maduro lá? É que mesmo os venezuelanos que a gente conversou um pouco, eles também não sabem como vai ficar a situação do país. Eles também dizem E alguns assim, falam em voltar, né? não sei se vai ficar Então, melhor, se vai ficar pior, então eles também estão Uns- aguardando para ver como vai ficar. uns falam né? em voltar, se melhorar, voltam, se não... Então, a gente tá bem definido ainda, né? Estamos na torcida que melhore. E que todos Exato. possam voltar para casa, Com né? certeza. Mas o desenho, por enquanto, é que vai mudar muito pouco, né? Capturaram o Maduro lá, que era o procurado dos Estados Unidos, mas esperamos que a democracia mude lá internamente, mas por enquanto não tem sinais evidentes disso. Bom, para nós fechar, 210 Isso, oficiais pessoas e nós no falávamos... cadastro único, né? Isso. Com o cadastro único. Perfeito. Das empresas não computados. Não. E sobre essa atualização, ou a anterior, seria meio a meio, homens e mulheres, né? Sim, de venezuelanos, assim, em 2024 a gente tinha praticamente a mesma quantidade de homens e de mulheres. Bom, gurias, muito bom falar com vocês. A gente vai emendando uma pergunta na outra, que é um assunto que é importante, que é interessante. Mas, assim, a Rádio Independente à disposição naquilo que for necessário para vocês, que a gente puder auxiliar, ajudar, contem conosco. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada. Nós também estamos à disposição. Qualquer coisa, se precisarem, o que precisarem da secretaria, só nos chamar. Conversamos com a diretora da Secretaria de Desenvolvimento Social de Lajada, Laura Periolo Sudbrack, psicóloga ali do CRAS, Espaço da Cidadania, Annelise Chardon, sobre a situação dos venezuelanos em Lajado. Falamos também de outros, né, imigrantes que estão aqui na nossa região.